Graça e paz. Que bênção, né? Vamos fazer uma festa hoje ao Senhor. Você sinta-se em casa. Fique à vontade. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Ele por esse momento maravilhoso. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade tremenda que nós temos de estar aqui, reunidos com os nossos irmãos. Hoje nós pretendemos aqui ver o cumprimento da Tua palavra, que diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Tua palavra diz que nós temos que nos alegrar com os que se alegram. Também diz que nós temos que chorar com os que choram, mas hoje é noite de se alegrar com aqueles que se alegram. E nós estamos aqui hoje para fazer festa, Pai. Nós te agradecemos por esse momento especial. E queremos te louvar, queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória, porque o Senhor é o grande homenageado aqui nesta noite. E nós te louvamos pela Tua presença. Sê conosco aqui hoje, fala conosco através dos louvores, através da Tua palavra, através daquilo que nós vamos assistir. Que o Senhor venha tocar nas vidas que entrarem neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Que dizer, ó Deus, Senhor me deu a vida e não posso explicar o que o Senhor é para mim. Nas Tuas mãos, Jesus, entrego tudo o que sou. E a cada dia eu vou resplandecer a Tua luz. Cada dia eu vou levar ao mundo Teu amor, e te buscando eu conhecerei Teu coração, tão guiando-me a cada passo à frente. A cada dia eu vou ser a luz do Teu amor. A cada dia pra Ti eu viverei. A cada dia seguirei Teu coração. A cada dia eu Te amarei, Senhor. O que dizer, ó Deus, Senhor me deu a vida e não posso explicar o que o Senhor é para mim. Nas Tuas mãos, Jesus, entrego tudo o que sou. E a cada dia eu vou resplandecer a Tua luz. A cada dia eu vou levar ao mundo Teu amor, e te buscando conhecerei Teu coração, tão guiando-me a cada passo à frente. A cada dia eu vou ser a luz do Teu amor. A cada dia pra Ti eu viverei. A cada dia seguirei Teu coração. A cada dia eu Te amarei, Senhor. A cada dia pra Ti eu viverei. A cada dia seguirei Teu coração. A cada dia eu Te amarei, Senhor. Cada dia as nossas vozes. A cada dia pra Ti eu viverei. A cada dia seguirei Teu coração. A cada dia eu Te amarei, Senhor. A cada dia pra Ti eu viverei. A cada dia seguirei Teu coração. A cada dia eu Te amarei, Senhor. Cada dia adorarei. Cada dia adorarei. Cada dia adorarei. Aleluia.
Nome sobre todo nome. E Ele está aqui. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, Pastor Rui. Graça e paz, amados. Que festa maravilhosa, que dia lindo que o Senhor proporcionou para nós. Ainda tem alguns lugares, eu estou vendo aqui alguns lugares ali, tem bastante gente em pé, né? Se puder aí estar ocupando os lugares vazios, que aqui na frente também tem lugar, esteja se acomodando aí. Nós vamos ter um período agora onde nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Temos aí um grupo de pessoas que neste dia, né, vieram para se alegrar conosco pela mudança, pela obra que o Senhor Deus fez na vida de cada um deles. E a palavra do Senhor declara para nós alegrarmos com os que se alegram. E nessa noite, nessa tarde, noite, é uma tarde de alegria. Amém? Nós vamos nos alegrar juntamente com essas vidas hoje. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 de Atos, nós vamos ler a partir do versículo 24, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 até o versículo 31, nós vamos estar lendo nesta noite, como base para a nossa meditação. Nós vamos estar meditando hoje acerca de uma mudança. Pau que nasce torto não precisa morrer torto. Vamos dizer isso junto? Pau que nasce torto não precisa morrer torto. Há um ditado popular, né? Pau que nasce torto, morre torto se ele quiser. Mas nessa noite nós vamos estar aprendendo dentro da palavra de Deus que o pau que nasce torto não precisa morrer torto, porque o nosso Jesus, ele é carpinteiro. Amém? O carpinteiro, ele pega uma madeira torta e ele é sábio, ele coloca e vai passando a plana, ele vai passando o que tem que passar, as ferramentas necessárias, e por fim ele faz daquele pau torto uma madeira reta, algo reto, algo lindo e maravilhoso. Assim o nosso Deus faz com cada um de nós. Ele já fez com muita gente, ele continua fazendo. Por isso nesta noite, olha, atenta para a palavra do Senhor. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, atenta para esses dois versículos seguintes também. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que o destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Olha, nós vemos aqui nesse texto que ele está falando de alguém que tem todo o poder, toda a autoridade, que do nada fez tudo, de um só fez toda a raça humana, diz aqui o texto no início que nós lemos.
E ele então começa dizendo desse Criador que não depende de mim, não depende de você, ele não depende de coisas feitas para poder habitar, mas ele fez o homem, diz aí no versículo 27, que ele fez o homem para que pudesse buscar ao Senhor, que tivesse comunhão com Deus. Deus fez todos os seres humanos para ter comunhão com todos eles. Mas nós sabemos, e nós vamos ver dentro da Escritura, que o pecado e nós mesmos inventamos muitas coisas. Quando Deus semeou e a planta humana começa a existir, ela foi plantada para ser correta. Mas no decorrer do tempo, quando ela foi crescendo, ela foi se entortando. Nós vamos aprender sobre isso. Por isso a necessidade de uma conversão. A Bíblia declara aqui no versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, o tempo que você andou torto, mas Ele anuncia agora a todos os homens em todo lugar, que se arrependam, que venham para a forma de Deus, que venham para o trabalhar de Deus, para que Ele, mesmo que estenda torto, Ele possa se endireitar. Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29, vamos passear na Bíblia. Eclesiastes 7, 29, a Bíblia declara que quando Deus me fez, quando Deus fez você, Ele não te fez torto. Diga para quem está perto de você: Deus não te fez torto. Olha só, a palavra, quando eu digo torto, é fora do padrão de Deus, tortuosidade de caminho, pecado. Deus não te fez torto, Deus não te fez incompleto. 7:29 de Eclesiastes declara assim: vede, isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Olha aí, Deus fez o homem reto, para buscar a Deus, para louvar a Deus, para ter comunhão com Deus. Isaías 43, 21, esse povo que eu formei para mim, diz o Senhor, para que me desse louvor. Deus me fez reto, Deus te fez reto, com condições para ter comunhão com Ele todos os dias da sua vida. Deus não te fez pecador, Deus não te fez torto, Deus não te fez drogado, Deus não te fez viciado, Deus não te fez adúltero, Deus não te fez desta forma. Ele fez você certo, Ele fez você com inteligência, com capacidade para louvar, exaltar, bendizer o nome dEle e andar em comunhão com Ele todos os dias. Mas nós fomos crescendo, e geralmente quando acontece de atingirmos nossos 5, 6 anos, queremos já mandar em nós mesmos, e muitas vezes quando chega aos 11, 12, 13, 14, cada um vai se entortando para o seu lugar, se distanciando de Deus e virando uma madeira torta. E alguns vão para as drogas, outros vão para o adultério, outros vão para a mentira, outros vão para o engano, e cada um vai se entortando como quer. E a palavra do Senhor declara, Isaías capítulo 5, vamos lá comigo, Isaías capítulo 5, não perca a oportunidade de ver isso na palavra de Deus, anotar se você quiser, porque esta é uma palavra digna de toda aceitação. Não estou falando do que eu acho, do que eu penso, eu estou com um manual de instrução, passando para cada um de vocês. Não fui eu que escrevi a palavra, foi o próprio Deus que se fez homem em Jesus Cristo e veio para deixar o manual de instrução para nós. Por isso aproveita o manual de instrução, ele é a tua garantia. Isaías 5 diz assim, nós vamos ver que Deus, Ele fez o homem reto, Ele me fez reto, e Deus me deu todas as condições para que eu pudesse continuar reto. Olha só, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil. Isaías capítulo 5, versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e a cercou. Olha o cuidado de Deus. Quando Ele me fez no outeiro fértil. O que é isso? Ele me deu inteligência, Ele me deu capacidade,
fertilidade. Ele me deu o outeiro fértil, capaz de produzir coisas boas. Depois ele diz assim, versículo 2: e a cercou. Há uma cerca de proteção de Deus para que o diabo não venha nos atingir. Todas as pessoas que um dia foram presas por Satanás, não foi por descuido de Deus. Não foi por descuido de Deus. Foi porque eles foram atrás de buscar alguma coisa lá no diabo. Por isso que eles ficaram presos. Mas Deus fez uma cerca de proteção, diz aqui o texto. Ele a cercou. Que mais? Ele limpou das pedras. Se alguém tivesse colocado pedra no nosso caminho, uma maldição hereditária de uma enfermidade. Mas se você anda com Deus, Deus tira essa pedra do teu caminho. Ele tira essa maldição do teu caminho. Ele deixa você livre para poder andar. Então ele limpou das pedras. Depois diz assim: e plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre. Torre significa lugar de proteção, de vigia. A Bíblia declara lá em Provérbios, diz assim: torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e será posto em alto retiro. Há uma torre, Jesus Cristo está no nosso meio. Ele é a torre forte, ele é a torre que avisa. Torre é aquele que onde fica nos exércitos, no quartel, lá em cima fica uma torre e um soldado de prontidão lá, para que o inimigo, se ele vier de longe, o torre de vigia, ele vê e anuncia o perigo. Está vindo o inimigo ali, se preparam. O Senhor Jesus veio para estar conosco todos os dias, para poder fazer isso. E hoje nós temos outra torre, o Espírito Santo habita em nós. E todas as vezes que o inimigo se aproxima, o Espírito Santo nos avisa: cuidado, é cilada, cuidado, não faça isso. Nós temos uma torre de proteção. Naquilo que nós não vemos, o vigia nos avisa. Fez uma torre, diz aqui o texto da palavra do Senhor, e também construiu nela um lagar. O que é um lagar? Lugar de colher os frutos. Irmãos, que lagar maravilhoso nesta noite. Olha que lagar maravilhoso. Quantas frutas estão aqui, colhidas, que o lavrador trouxe para estar juntos hoje exaltando o nome dele. Fez um lagar, fez um lugar de adoração, fez um lugar de acolhimento, fez um lugar onde os frutos que são colhidos possam vir para produzir o vinho agradável ao agricultor, que é Deus. Esse é um lugar de adoração. E aí a Bíblia declara assim: fez nele um lagar. E que mais? Esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Ai, Deus fez tudo certinho. Leva a mim. Deus fez tudo certinho. Quem aqui pode reclamar de Deus? Se Ele fez você diferente, nariz maior, é para enfeitar. É para não ser todo mundo igual. Se fez a narina mais escurinha, é para enfeitar a igreja, para não ficar todo mundo igual. Não é? Não é bonito quando é um menor, outro maior, um fininho, o outro mais gordinho, um cabeludo, o outro calvo, e aí vai acontecendo tudo, e quando nós olhamos tudo diferente, né? Que coisa linda. Diga para o teu irmão: Deus fez assim. Oh, aleluia! Deus fez tudo certo. Deus não fez nada errado. Deus fez tudo certinho. Não reclama do jeito que Deus te fez. Não reclama. Deus fez assim para enfeitar a terra, para a terra ficar mais bonita, para a humanidade ficar mais bela. Mas Ele esperava que desse uvas boas. Ele esperava que desse louvor, gratidão, exaltação. Mas não houve. Olha o que a Bíblia declara no versículo 3: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não fiz, que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Então o problema não foi de Deus. O problema foi as nossas atitudes. O problema foi o fruto que saiu de nós, que não foi bom. Recebemos tudo, cerca, recebemos lagar, recebemos torre, recebemos tudo, mas não produzimos certo. E aí, olha só o versículo 5. O pau começa a entortar. Capítulo 5, versículo 5. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca.
Quando Deus tira a mão de proteção, o que acontece? Quando Deus tira a mão de proteção, o traficante chega. Toma aí, o primeiro é de graça. E aí o pau começa a entortar. Quando Deus tira a mão de proteção, então você sente prazer no pecado. Você vai para a prostituição, você vai para a idolatria, você vai para a feitiçaria. Você agora, Deus tirou a mão de proteção por tua causa, porque você produziu mal para Ele. Ele então diz, então quero ver o que você vai fazer. Aí você pega e faz uma imagem e se prostra diante dela. E você começa a ficar torto. Você começa a perder o projeto de Deus. E começa a ficar torto. E a Bíblia declara aqui, tirarei a sua cerca. Para quê? Para que sirva de pasto. Pasto para quem? Pasto para quem? Para o diabo. Ele vai pastar na tua vida. Ele vai comer a tua herança. Ele vai destruir os teus filhos. Ele vai destruir a sua casa. Ele vai destruir as suas finanças. Ele vai destruir a tua saúde. Ele vai pastar na sua vida. Quando Deus tira a mão de proteção, não porque Deus abandona, mas porque você sai de debaixo do projeto de Deus. Quando você começa a inventar coisas, buscar coisas fora, quando você começa a inventar coisas, Deus então fala, então vamos ver o que você vai conseguir. Tira a cerca, você começa a ser pasto de Satanás. Derribarei a sua parede para que seja pisado. Agora você é capacho de Satanás. Ele pisa em você. Muitas pessoas têm que vender o bujão de gás que a mulher precisa para cozinhar. Ele tem que vender para comprar droga, porque ele é capacho de Satanás. Muitas pessoas deixam a sua família, deixam os filhos maravilhosos, e ele sai como um boi que vai para o matadouro, diz lá em Provérbios. Ele deixa a sua casa, a sua família que ele constituiu, lá sozinho, chorando, os filhos chorando, pai, não vai, a mulher chorando, marido, não vai, e ele vai como um boi para o matadouro, atrás de uma prostituta. Por quê? Porque não tem parede, não tem limites. Ele colocou no coração de fazer aquilo que ele acha que é certo, aquilo que ele gosta. E aí, diz aqui o texto, tirarei a parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças, espinhos, e as nuvens darei ordem, para que não derrame chuva sobre ela. Que situação! O pau entortou. Foi se entortando de pouco, ninguém se entorta de uma vez. Sempre é o primeiro trago, sempre é a primeira noite, sempre é a primeira dose, sempre é o primeiro. E depois vai entortando ao ponto de chegar que não tem quase jeito a não ser o próprio Deus outra vez. Então Deus deu todas as condições. Deus me fez reto, me deu todas as condições, e Deus não me negou nada. 59 de Isaías, vamos lá comigo aqui. 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, vai conferindo aí na sua Bíblia. Quem foi culpado de se entortar? Não foi Deus. Ele fez reto, ele deu todas as condições para continuar reto, e agora, se alguém buscar socorro nele, ele não nega. Ele não nega. Diz assim, capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha o versículo 8 desse mesmo capítulo. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmo. Olha, não foi Deus que fez. Olha para esse versículo. Não conhece o caminho da paz, não há juízo nos seus passos, agem como tolos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos.
todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Quem entortou? O próprio homem. A própria natureza humana se entortou, se atrapalhou, se distanciou de Deus. E o versículo 1 e 2 diz assim: a mão do carpinteiro não está encolhida, os seus ouvidos não estão agravados. A marcenaria do carpinteiro está colocada à disposição, mas a madeira torta, para se endireitar, ela tem que estar na mesa do carpinteiro. Não se desentorta pau torto lá no mato, não se desentorta pau torto em outro lugar, só se desentorta na carpintaria do carpinteiro. E aí a madeira tem que se dispor a estar na mesa do carpinteiro. Os homens, se Deus tem um plano comigo, se Deus quer mudar a minha vida, Ele vai mandar um anjo na minha casa. Não, seja sábio. Quando você fica doente, o que você faz? Vou ficar aqui na minha cama, vou ficar deitado, o médico, o doutor fulano de tal, vai vir aqui na minha casa e ele vai me curar, é isso? Não, a qualquer hora da noite ou do dia, com chuva, com frio, com qualquer jeito. Quantas pessoas levantam de madrugada e saem porque está com dores, corre para o médico. Mas muitas pessoas precisam de Deus, estão se definhando na vida espiritual, não tem paz, não tem alegria, está totalmente torto, e fica em casa esperando aparecer um anjo para fazer um milagre. Você precisa se colocar na mesa do carpinteiro, você precisa buscar socorro dele, você precisa ir atrás. Onde? Faça como Zaqueu, todo torto, todo mundo sabia que ele era um homem ladrão, ele tinha má fama, mas ele, enquanto estava na casa dele, nada acontecia. Mas aquele pau torto, um dia ficou direito. Por quê? Porque ele correu, saiu da sua casa. Onde está o carpinteiro? Onde ele vai passar? O carpinteiro vai passar por Jericó. O carpinteiro vai passar qual rua? Onde é que ele vai passar? Ele vai passar por ali. Eu vou lá. Subiu na árvore, buscou socorro, sentou na mesa de Deus, e o carpinteiro começou a trabalhar. Assim que viu o esforço daquele homem torto, ele olhou para cima e disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir para a tua casa. Lá na tua casa eu vou montar uma carpintaria. Lá na tua casa eu vou acertar aquilo que está torto. E quando chegou na casa de Zaqueu, não precisou Jesus falar nada. Ele se deita na mesa de cirurgia e ele diz para Jesus: Senhor, eu estou disposto a dar metade dos meus bens aos pobres. Começou a endireitar. Só Jesus olhar para ele, o pau começa a endireitar. Amém? É só olhar. Jesus olhou para ele: desce daí, vou para a tua casa. O pau começa a endireitar. Aí de repente ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, tem mais uma coisa, ainda tem mais uma dobra aqui, tem mais uma tortuosidade aqui, Senhor, e tem mais alguma coisa. Se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Jesus olhou, o pau já estava certo. Ele só passou a lixa e disse: hoje veio salvação nesta casa. Esse também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. O carpinteiro gosta de pau torto, para que ele possa tirar as curvas e fazer dele uma madeira reta. Ele não precisa. Tem muitas pessoas aqui hoje que às vezes já falou muitas vezes assim: olha, quando eu largar de fumar, quando eu largar de beber, quando eu largar de prostituir, quando eu largar de fazer a opção de coisa, então eu vou ser um cristão. É engano teu. Você vai esperar endireitar para poder depois vir para a carpintaria? Não, você tem que vir torto como você está, porque quem endireita a madeira é o carpinteiro, é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele endireita. Glória a Deus. Ele endireita. Ele é o carpinteiro. Aleluia. Pau que nasce torto não precisa morrer torto. Pau que nasce torto pode endireitar, porque o Senhor dos Exércitos, Ele veio aqui para fazer. Ele é o carpinteiro que endireita essas madeiras. Foi nós que inventamos as coisas. Versículo 8 aqui do capítulo 59 diz muito claro: não conhece o caminho da paz, não há juízo nos seus passos, as suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmo. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Hoje o carpinteiro começou a endireitar você.
Ele está aqui para isso. Há uma disputa entre duas forças sobrenaturais por você. Escuta isso que eu vou dizer. Há uma disputa entre duas forças sobrenaturais disputando você. João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, entortar você. Mas o final do versículo diz: mas eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Você escolhe estar na mesa do inimigo, recebendo tortuosidade, ou estar na mesa do marceneiro, recebendo plena para poder ficar certo. O ladrão, Satanás, ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz: você não precisa ficar destruído, nem morto espiritualmente, porque eu também vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Tem mais outra coisa, agora uma boa notícia que eu quero te dar, mais uma boa notícia. É que entre essas duas forças não são iguais. Nunca foram e nunca serão. Por que não são iguais? Vou dizer dois textos para vocês. Primeiro, 1 João 3:8 diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Ele não tem força para te entortar, viu? Escute isso. O diabo não tem poder para entortar você. Diz: quem comete o pecado é do diabo. É o pecado que você comete, que eu cometo, é o pecado que começa a entortar você. Você é que dá condições, é você que dá condições e dá alimento para Satanás fazer na tua vida. Quem comete o pecado é do diabo e dá lugar a ele. Mas o final do versículo diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou. Oh glória! Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Ele tem poder para desfazer as obras do diabo. Diz o texto: muitos de nós aqui já fomos por muito tempo escravos de Satanás. Não porque ele tem poder, é porque nós demos espaço e lugar para ele. E nós começamos a buscar coisas, entortamos a nossa vida. E ele aproveitou da situação. Não foi ele que foi atrás de Eva, foi? Foi Eva passeando no jardim e foi até onde ele estava. Não foi Satanás que obrigou você. Foi você que, através da ignorância espiritual, não conhecendo a Deus, foi e conheceu ele, Satanás, e acabou dando lugar para ele. Mas agora a Bíblia declara que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Essas duas forças nunca foram iguais. Em Lucas capítulo 11, no versículo 21, diz assim: quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele. Diga comigo: mais valente do que ele. Outra vez: mais valente do que ele. Vencendo-o, tira toda a sua armadura que o confiava e reparte os seus despojos. Satanás me tinha na sua mão, e tinha muita gente aqui na mão dele. É meu, vai fazer isso. É meu, vai fazer aquilo, vai fazer, que eu mando. Vai lá, vai na encruzilhada, mata a galinha preta. Vai lá, vai lá, pega aquela 51. Vai lá, pega o baseado. Vai lá, pega a mulher do outro. Vai lá, pega isso, pega aquilo outro. E ele dominou e regeu muitas pessoas aqui. Até que, glória, até que surge um mais valente, Jesus Cristo. Sobrevindo outro mais valente do que ele. Ele não ficou ali disputando, não, vencendo. Jesus venceu Satanás desde quando nasceu. O diabo quis proibir: não vai ter hotel, não vai ter estalagem, não vai ter nada para ele nascer. Jesus nasce em um coxo de animal. Mas a importância é que todo mundo que nascia nos palácios, todo mundo tinha algumas visitas, mas quando Jesus nasce em um coxo de animal, o céu se abre e há um coral de anjos cantando e dizendo: bendito o Senhor que vem, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele é maior,
Oh, glória! Ele é maior. Ele é maior. Ele não teve reconhecimento dos reis, mas o céu se abriu e os anjos cantaram. As estrelas acompanharam, levando os magos até lá. O céu, os astros, todas as coisas se moveram em prol dele, Senhor Jesus. E aí ele nasce e o diabo continua querendo derrotá-lo, até que levou uma cruz. E agora está tudo acabado. E levou uma sepultura. Agora acabou, foi enterrado. Mas os dois guardas que estavam lá vigiando, quando no terceiro dia uma luz forte raiou e eles caíram por terra, e ali surge, nasce, renasce, ressuscita o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E ele foi até o inferno para arrancar de lá a chave da morte do inferno. Diz em Apocalipse: eis que eu fui morto, mas agora estou vivo para todos sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte do inferno. Ele pode todas as coisas. Ele desceu lá, era necessário ele arrancar das mãos de Satanás a chave da morte do inferno que o homem tinha dado para ele. Então Jesus desce lá e arranca. Agora ele é dominador, agora ele é Senhor, agora ele manda em tudo, nos céus e na terra. E ele termina no capítulo 28 de Mateus. Ele diz assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele é Jesus, o carpinteiro, aquele que endireita o pau torto. É ele que eu estou falando nessa noite. E ele continua fazendo, endireitando. Ele continua endireitando as veredas tortuosas. Ele continua endireitando. Isaías 45, estamos aqui pertinho, vamos lá comigo. Isaías 45. Aleluia. Do versículo 1 em diante, do capítulo 45. Olha o que diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Quando eu abrir a porta não vai se fechar. É eu que vou endireitar os caminhos. Eu vou dar condições outra vez para o pau que está torto se endireitar. Versículo 2: Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Oh, glória! Diga assim para o teu irmão: ele pode fazer isso. Amém? Endireitarei os caminhos. Está andando por caminhos tortos, eu vou. Agora tem um segredo aqui. Ele diz aí: eu vou adiante de vós. Presta atenção. Há muitas pessoas que fazem tudo o que dá na cabeça e depois vai buscar o Senhor. Então ele está indo atrás de você. Se você faz tudo como você gosta, você quer, e depois só pede para ele assinar embaixo, você está indo na frente e ele está indo atrás. O segredo está no começo do versículo: eu irei adiante de vós. Quando você coloca o Senhor adiante na sua vida, quando você coloca o Senhor Jesus adiante na sua vida, tomando as decisões em direito, aí sim ele vai na frente. Ninguém que anda atrás pode endireitar caminho de quem vai na frente. Você já percebeu isso? Como que uma pessoa que vai atrás pode tirar as pedras do caminho de quem está andando, se ele está atrás? Como que alguém que está atrás pode endireitar os caminhos, tirar os tropeços? Como? Se ele está atrás. Mas quem vai na frente pode iluminar. Quem vai na frente pode tirar as pedras. Quem vai na frente pode tirar os empecilhos. Quem vai na frente pode endireitar o caminho que está torto. Quem vai na frente pode. E a Bíblia declara aqui: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze. O diabo tem amarrado pessoas com cadeias de bronze. A pessoa olha assim e diz: não tem jeito mais para mim, eu estou no fundo do poço, eu já fiz tudo que não devia fazer, eu já matei, eu já roubei, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já usei todo tipo de droga, para mim não tem jeito. Cadeias de bronze estão prendendo. Mas o Senhor diz nessa noite para você: se eu for adiante de você, eu vou quebrar essas cadeias de bronze e vou deixar você livre. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as cadeias de bronze
Diz aqui o texto: as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade. Oh, glória a Deus! Irmãos, vocês que vão batizar hoje, toma posse disso. Vocês podem ter andado muitos anos com essas cadeias do diabo, da destruição, da idolatria, da feitiçaria, de tantas coisas na vida de vocês. O diabo pode já ter feito de vocês cavalo por muito tempo, mas acabou o tempo dele. Acabou o tempo dele. Glória a Deus. Agora aquele que escolheu vocês, aquele que endireitou a vida de vocês, profetiza agora para a vida de vocês. Diz assim no versículo 3: e te darei os tesouros da escuridade. Aquilo que estava escuro, que você não via, é teu. Agora ele está te dando. Te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Oh, glória! Agora você não é mais cavalo. O diabo é tão astuto e tão que ele chama os seus seguidores de cavalo. No centro espírita, não sei quantos de vocês já frequentou o centro espírita, mas quando chega lá o demônio, sabe o que o chefe lá diz? O cavalo já veio. Você é ser humano, criado por Deus, permitir que o diabo chame você de cavalo dele, é muita ignorância. Deus não te chama de cavalo, Deus não te chama de burro, Deus não te chama de instrumento, Deus não te chama, Ele te chama pelo teu nome. Tu és meu, tu és meu, tu és Rui, tu és meu, tu és Maria, tu és minha, tu és Carlos, você é meu. Ele chama pelo teu nome. Diz aí o texto: ele dá as bênçãos, dá os tesouros, dá as riquezas, e tem mais: eu te chamo pelo teu nome. Hoje o Senhor está desentortando, o Senhor está chamando pelo nome, o Senhor está dando privilégio. É Ele que dá, é Ele que faz. É o carpinteiro que desentorta a madeira. 1 Coríntios capítulo 6. Vou aproveitar que está chovendo, tá? Vamos embora, né? Tem muito tempo aí, né? Vocês não vão poder sair daqui mesmo. Mas quem está entendendo e gostando, diga amém. Então eu vou continuar. 1 Coríntios capítulo 6. Como que ele desentorta? Esse Jesus que desentortou tantos no passado, ele continua desentortando hoje. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e 11 diz assim: 9, 10 e 11. Versículo 9 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não sabeis que madeira torta não serve para a casa de Deus? Não sabeis que não dá para fazer móveis bons com madeira torta? Ele diz: não sabeis que os injustos, os tortos, não vão entrar, não herdarão o reino de Deus? Não vão entrar na casa, na eternidade com o Senhor? Mas a Bíblia declara assim, olha, versículo 10. Versículo 10 diz assim: não erreis, não deixe enganar, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Todos esses que foram falados aqui são madeira torta, paus tortos, não herdarão o reino de Deus. Mas o versículo 11 diz assim: e é o que alguns têm sido. Lembra um pouquinho do que você foi. Você que já está certo, você que já tem o Senhor, você que está já uma madeira certa, mas lembra um pouquinho o que você foi. E ele diz assim no versículo 11: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Começou a desentortar aí, né? Mas haveis sido lavados. Estava sujo, agora está limpo. Mas haveis sido lavados. Depois diz assim: mas haveis sido santificados. Santidade é o padrão de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade, padrão de Deus. Você não era santo, você era pecador, andava desgarrado, tortuoso. Mas agora a Bíblia declara assim: haveis sido santificados.
o carpinteiro começou a santificar você. Depois ele disse: mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ele foi nos santificando, primeiro nos lavou, depois nos santificou, depois nos justificou, e agora Ele endireitou-nos para estar na casa dEle, servindo como vidas para Ele. Esse é o propósito de Deus. Faz me lembrar do apóstolo Paulo. Eu quero encerrar essa ministração com a vida do apóstolo Paulo. Era um pau torto, mas vamos comigo um pouquinho aqui. Abre comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Vamos ver um pouquinho dessa madeira. Que tipo de madeira era essa? Versículos 58 ao 60 e o versículo 1 do capítulo 8, para nós entendermos quem era essa madeira. Diz assim, Atos 7:58, falando sobre Estevão, que estava pregando o evangelho e o povo trouxe ele para matá-lo por causa do evangelho. Diz assim, versículo 58, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, morreu, ou adormeceu. Versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Que madeira era essa? Um homem mau, zeloso pela sua religião, mas não conhecia o carpinteiro. E ele não gostava do carpinteiro. Ele foi criado conhecendo sobre Deus, Jeová, os 5 livros da Bíblia. E agora, quando surge o carpinteiro para desentortar a madeira, ele não aceita. Ele diz: Jesus não, Jesus não. E ele começa então a perseguir a igreja. Consentiu na morte de Estevão, perseguiu os cristãos, e o prazer dele era prender, era consentir na morte dos cristãos. Capítulo 9, versículo 1 diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Diga comigo: continuava torto. Homem feroz para o evangelho. Mas um dia ele pediu essas cartas aqui, e de repente, vamos comigo no capítulo 26, versículo 9 em diante, desse mesmo livro, Atos 26. Ele está contando aqui para o rei, narrando o fato ocorrido, esse mesmo fato aqui que eu acabei de ler. E ele agora começa a contar, a narrar esses fatos. E versículo 9 do capítulo 26 diz assim: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Estava no coração dele. Contra o nome de Jesus, ele estava pensando em matar muita gente, em fazer muitos atos contra o carpinteiro, contra o Senhor Jesus. Diz aí o versículo 9. Versículo 10: o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Quem era esse? Saulo. Diga comigo: pau torto. Versículo 11: e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco,
com poder e comissão dos principais dos sacerdotes. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o resplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. Diga assim: o carpinteiro apareceu a ele. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te. Olha, o carpinteiro, um pau torto, uma madeira torta, contra Deus, fazendo tudo contra. O carpinteiro encontra com ele no caminho e diz: Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Ele diz: Senhor, eu não te conheço. Quem é o Senhor? E Jesus diz: Saulo, eu sou Jesus. Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Mas o carpinteiro não diz: agora você vai me pagar por tudo aquilo que você fez. Não. Quando o carpinteiro pega uma madeira torta, ele não vai lá com o machado: agora eu vou te quebrar no meio. Não. Ele olha naquela madeira torta, mas ele vê certo. Ele olha para um homem perdido e ele vê aquele homem santo. Ele olha para uma mulher perdida no mundo e ele vê uma santa. Ele olhou para Saulo, que metia medo em todo mundo, e ele via Saulo, como nós vamos ler o versículo seguinte agora, versículo 16: mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque eu te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Paulo, Saulo, levanta-te, vem na marcenaria, levanta-te, agora eu apareci para você, porque eu vou te colocar como ministro da minha palavra. Eu vou te colocar como ministro. E Deus está falando nessa noite: vocês que até pouco tempo estava torto, Ele está dizendo para vocês: levanta-te, levanta, porque agora Ele vai colocar vocês como ministros da palavra de Deus. Ele vai endireitar vocês para ser uma tocha viva nas mãos dEle. E Ele diz aqui: levanta-te, Paulo, porque eu te apareci para isso, porque eu vou colocar você como ministro. E agora o versículo 17: livrando desse povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E nós conhecemos a história de Paulo, agora daqui para frente. Um homem destemido, um homem que deu toda a sua vida em prol do evangelho, e no final da sua carreira, ele pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. O pau endireitou-se, e agora transformou-se num homem de Deus. Eu profetizo nesta noite que muitos paus tortos que aqui estão vão se endireitar nesta noite, e vão transformar-se em instrumento nas mãos de Deus, porque Ele está chamando pelo seu nome. Tudo que você precisa fazer hoje, tudo que você precisa fazer é encontrar-se com esse homem chamado Jesus. E Ele está aqui nesta noite. Como Ele apareceu para Saulo no caminho de Damasco, hoje Ele está aqui se apresentando a você e dizendo: eu sou Jesus, aquele que muitas vezes você não quis ouvir. Eu sou Jesus, aquele que muitas vezes você pegou um folhetinho que falava sobre mim e amassou e jogou fora. Eu sou Jesus, aquele que muitas vezes os meus atalaias foram na tua casa, bater na tua casa para falar de mim, e você simplesmente empurrou a porta e não quis ouvir. Eu sou Jesus, aquele que muitas vezes tocou a sua campainha, e você olhou pela brecha da janela e viu que era um crente, e simplesmente não atendeu, como dizendo que não tem ninguém em casa, porque não queria Jesus. Mas nesta noite Ele está aqui dizendo: eu sou esse Jesus. Você está torto, mas eu vim para dizer: eu vou te levantar,
eu vou desentortar você, eu vou lavar você, eu vou santificar você, eu vou justificar você, e você se levantará para ser o ministro da minha palavra, e você será usado por mim. Eu vou usar muitas vezes você. Ele está dizendo nessa noite para você: o que você precisa fazer? Mudar a sua maneira de ver as coisas. Mudar a sua maneira de ver as coisas. Eu vou encerrar com uma ilustração. Havia um homem, numa cidade, onde era muito famoso, conhecido mundialmente pelas suas pinturas, pelos seus quadros pintados. Era um famoso pintor. Todas as pessoas que admiravam pinturas e quadros desejavam muito ter um quadro desse homem. Era caríssima a sua obra, nem todos podiam ter. Esse homem tinha um filho, e o filho dele cresceu. E quando esse filho chegou aos 18 anos, o governo, como sempre, mandou que todos os jovens que chegassem a essa idade fossem para o exército, servir o exército. E o filho do pintor foi para o exército. Chegando no exército, ele, num quarto, com um colega de quarto, ele fez amizade com aquele amigo dele, a pessoa ali se tornou-se amigo, e ficou muito íntimo os dois amigos, o filho do pintor e o outro rapaz que morava com ele no mesmo quarto, no quartel. Os dias se passaram, de repente surge uma guerra, e o governo convoca todo mundo, o exército é convocado para a guerra. Os dois pegam as suas armas e saem juntos como amigos. Vamos batalhar juntos, vamos lutar juntos, somos amigos. E lá no campo de batalha, quando apertou as coisas, o inimigo era forte. De repente, o amigo do filho do pintor é atingido por uma bala, cai no chão. E agora o filho do pintor decide: ou eu continuo matando os inimigos e me defendendo, ou eu pego esse rapaz, meu amigo, e tiro ele daqui, porque senão ele vai morrer. Ele decide então: eu vou pegar, e abraçou com ele, diz: eu vou tirar você daqui, eu vou te socorrer, eu vou levar para um lugar de socorro. E aquele rapaz ferido disse: não, você vai morrer. Os inimigos estão atirando agora, nós estamos na frente da batalha. Se você parar agora e tirar a vista do alvo, e para me levar, você vai ter que virar as costas, o inimigo vai te alvejar e vai te matar. Não faça isso, deixa aqui, mesmo que eu morra. E aquele rapaz, o filho do pintor, diz: não, eu sou teu amigo, eu jamais vou fazer isso, eu não vou deixar você morrer. E catou ele e pôs no colo e saiu. Quando ele virou, que ele foi levando ele para socorrer, o inimigo alvejou o filho do pintor e o matou. E aquele jovem ferido caiu junto, e o filho do pintor morto, aquele jovem ferido fez-se de morto. O inimigo veio e o exército foi recuando, e o inimigo veio atingindo, mas viu aqueles dois jovens e muitos outros no chão, morreram e foram passando, e a guerra foi indo. Depois acabou-se, passou. Quando foi a tardezinha, o filho do pintor ainda, quando os inimigos passaram, ele começou a pedir socorro, e alguém veio depois, aqueles que vêm atrás para recolher os feridos, vieram, pegaram ele ainda com vida, levaram para o socorro. Ele foi socorrido e não morreu, mas o filho do pintor ficou morto. Aquele jovem, em gratidão a tudo que aquele rapaz, filho do pintor, fez com ele, deu a vida por ele, ele pegou um dia uma caneta, um lápis, uma folha, e começou a imaginar o filho do pintor, e fez uma foto, uma caricatura do filho do pintor. Ele não era bom nisso, ele não era pintor, mas ele fez e colocou o nome do filho do pintor embaixo, em gratidão a que ele fez. Foi lá na casa do pintor famoso, explicou para ele: olha, eu era amigo do teu filho, ele morreu por minha causa, e eu, em gratidão, eu não sou bom pintor, mas com gratidão a tudo que ele fez por mim, eu fiz uma caricatura do teu filho e trouxe aqui para você de presente, e em gratidão porque o seu filho fez por mim. Aquele pintor pegou, agradeceu, pegou, olhou, parecia um pouco com seu filho, as características, e ele pegou e colocou lá onde estavam as mais belas pinturas do pintor. O pintor pegou a caricatura do seu filho e colocou lá junto com o melhor quadro que ele tinha.
E todos os dias ele ia, olhava e dizia: era o meu filho. Aquele jovem voltou para sua casa, contente porque pôde fazer alguma coisa, agradou ao pai do seu amigo. E de repente alguns dias passaram e aquele pintor morreu. E aí todo mundo, agora eles vão fazer, o que eles vão fazer das pinturas? Agora vai baixar o preço, agora eles vão vender. E aí foi proclamado um leilão das pinturas. Foi lá o dito, o aviso em todo o território: tal dia vai ser o leilão das pinturas daquele pintor famoso. Todo mundo foi atrás. Todo mundo foi. Tinha pouco dinheiro, tinha muito dinheiro, mas foi: eu vou comprar um quadro, eu quero aquele quadro, eu quero aquele outro, eu quero aquele lá, eu quero aquele. E foram lá para comprar no leilão. Quando chegou lá, o leiloeiro, que era o procurador do dono, tinha a procuração do dono, ele começou então a dizer: olha, vamos leiloar, vamos começar o leilão. Todo mundo ansioso, todo mundo foi atrás das obras. E o leiloeiro diz assim: olha, por ordem do pintor, antes de morrer, deixou por escrito: o primeiro quadro a ser leiloado deve ser o quadro do seu filho, a caricatura do seu filho. Pegou aquela caricatura de lá e mostrou para todo mundo. Diz aqui, foi um jovem que fez, é a caricatura do filho do pintor, é o primeiro quadro a ser leiloado. Quem vai dar 50 reais? Mostrou, falou dele, a importância que ele tinha, falou do que tinha acontecido. Quem dá 50 reais? Ninguém estava interessado naquilo. E o leiloeiro continuou insistindo, é o filho do pintor, não é muito bonito, mas é a caricatura dele, ninguém dá valor nisso, quem dá 50? E ninguém deu nada. E de repente, quando ele já estava insistindo muito, ele dizia: dou-lhe uma. Entra um jovem correndo, era o jovem que tinha feito. O que você está leiloando? É o quadro do filho do pintor. O quê? Isso é muito valioso para mim. Quanto é? É 50. Está aqui. Então, eu quero, daria até mais. Eu quero, é meu. O quadro é meu. Isso aí vale muito para mim. O leiloeiro disse: então está aqui. Recebeu os 50. Todo mundo: agora é a nossa vez. Agora eu vou arrematar aquele. Agora é aquele lá. Agora sim. Quando o leiloeiro disse: olha, por determinação do pintor, na procuração que ele deixou, quem arrematasse o quadro do seu filho ganharia todas as suas obras de presente. Amém? Aquele homem que valorizou o filho ganhou toda aquela riqueza. Sabe o que a Bíblia declara em 1 João 5? E a vida eterna é esta: que te conheça a ti por único. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Nesta noite é como um leilão. Muitas pessoas aqui estão andando atrás das coisas que Deus tem, do carro zero, da casa própria, da vida sossegada, está correndo atrás daquilo que Ele pode te dar. Mas nessa noite não são essas coisas que estão sendo oferecidas. Nessa noite é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que um dia andou conosco e por minha causa Ele morreu, e por tua causa Ele morreu na guerra para salvar você. O que você dá por Ele? Alguém pode dar o coração para Ele? Tem alguém nessa tarde, nessa noite, que ainda não deu o seu coração para Ele, ainda não tomou uma decisão de servi-lo, ainda não recebeu Jesus como teu Salvador? Nesta noite Ele está aqui contemplando qual é o valor que você tem dado para Ele. Ele já morreu por você. Ele está aqui hoje convidando você a valorizar. Não tem muita beleza, olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Se alguém nessa noite entendeu essa mensagem e gostaria de fazer um concerto com Deus, talvez você já foi um pau certo e se entortou por causa do pecado. Hoje você é um pau torto, mas o carpinteiro está aqui
Ele pode endireitar você. Se você quiser que Ele faça algo na tua vida hoje, eu convido você a ter coragem, como aquele rapaz, e vir até aqui à frente. Saia do seu lugar agora. Venha até aqui à frente. Vai ter pessoas orando por você. No
posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória. É agora, é agora, é agora que o chão vai tremer e o céu vai se abrir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Oh, esse é o nosso Deus, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, os olhos como chamas de fogo e os pés como de latão reluzente. O que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, a chave de Davi, que abre portas que ninguém fecha e que fecha portas que ninguém abre. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Aleluia! Ele vem cavalgando nos montes, com seus pés latão reluzentes, tem os olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, arvorando a sua bandeira, tem o cetro de ouro e a espada nas mãos. Ele vem revestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória. É agora, é agora, é agora que o chão vai tremer e o céu vai se abrir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. 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 Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Aleluia, Ele é o Senhor. Tua luz à noite dissipou e teu amor curou meu ser. Se problemas eu enfrentar, tu me levantas em teu ombro. Que amor forte cobre o meu pecado.
de ti, Senhor, meu tudo és, oh Deus, oh
venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá. Pelo novo eu vivo o caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá. Pelo novo eu vivo o seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Eu sou. E sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá. Pelo novo eu vivo o caminho. E sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá. Pelo novo eu vivo o caminho. E sei que na sala do trono está. Pelo novo, sei que na sala do trono está. Pelo novo, eu sei. E sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá. Pelo novo eu vivo o caminho. E sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá. Pelo novo eu vivo o caminho. Aleluia. Se você crê que ele está aqui, libera um brado de louvor. Aleluia. Gostaria que os irmãos que foram batizados, que ficassem aqui próximo, né? Não fosse para trás, porque a gente vai estar chamando agora, para não demorar. Então fica do lado mesmo, pode ficar de pé ou sentado, mas fica aqui perto. Nós vamos estar chamando agora aqueles que foram batizados, para que eles recebam um certificado de batismo.
É um certificado que você vai guardar como recordação do dia em que você foi batizado. Amém? Quero chamar uma família de Jundiaí. Foi a última que foi batizada. Ela que queria que o pai dela batizasse ela, né? Então, Arnaldo Ivonete, vem aqui para estar recebendo a sua filha. Uma das coisas maravilhosas é quando o pai e a mãe conseguem, né, levar o filho jovem a conhecer a Deus, a permanecer no caminho do Senhor. Então é uma vitória para esse casal, né? Seus filhos no caminho do Senhor. Eles têm um trabalho em Jundiaí, na casa deles, lá onde estão trabalhando, evangelizando também. Agora vamos chamar a Tayara Tavares Gouveia. Terezinha para estar aqui comigo. Temos outros pastores da Vila Rubi agora, mas não dá para tirar foto com todo mundo, né? Então vai chamar só aquele que é responsável mesmo pelo trabalho. Maria de Jesus Moraes Cavalcante. Parabéns, Maria. Deus abençoe. Ana Clara Santos de Souza. Edinaldo Vicente da Silva. Parabéns, Edinaldo. Gabriela Rezende Barros. João Paulo Pinho Medeiros. José Carlos Zanetti. Aê! Aqui, Zanetti. Terminou? Lucineide Vieira de Moraes. Essa é tia do Daniel, viu? Marcelo Souza Lima. Parabéns, Marcelo. Raíssa Rocha dos Reis. Márcia Oliveira Lima. Parabéns, Márcia. Deus abençoe. Amém. Os irmãos do Jardim Orion, vou convidar aqui o pastor Manuel, a Mariana, para estar recebendo os irmãos que foram batizados lá do trabalho do Jardim Orion.
Andréia Lopes de Almeida. Parabéns, Andréia. Deus abençoe. José Luiz da Silva Almeida. Sueli Aparecida Milazotti de Paula. Parabéns, Sueli. Do Jardim 7 de Setembro, pastor Luciano com a Viviane, por favor. Convidamos Antônio José dos Santos. Caroline Marcela Carvalho Oliveira. João Batista Isidório da Silva. Parabéns, João. Deus abençoe. Vem mais para frente, Luciano. Vem os irmãos de Sorocaba, também que participaram do batismo. Pastor Vanildo, Lucineide, por favor. São os irmãos que dirigem o trabalho lá em Sorocaba. Lenice Saraiva Teixeira. Luan Teixeira de Farias. Parabéns, Luan. Mateus Leles Nunes. Parabéns, Mateus. Deus abençoe. Bianca Campos de Lima. Lilian Brenda de Souza. William Bispo de Nascimento.
Parelheiros, os irmãos de Parelheiros, chamar o Rafael e a Renata, que está trabalhando com eles lá em Parelheiros, para estar vindo acompanhá-los agora. Mateus Rogério Santos da Cruz. Parabéns, Mateus. Deus abençoe. Jaqueline Silva Alves Klein. Ah, não veio? Amém. Temos um trabalho agora no Shangri-La. Começou recente, né? O Ivan, o irmão Ivan e Sônia, por favor, venham. Bruno Carvalho Neves. Anderson Gustavo da Silva Nascimento. Agora os irmãos que reúnem aqui no Parque América. A irmã Ruth, por favor. Pastor Dirceu. Ana Shirley Ferreira Cordeiro. Torcida grande, Ana. Aí. Andressa Garcia Barbosa Jardim. Bárbara Vieira Silveira. Beatriz Almeida Rodrigues. Parabéns, Beatriz. Deus abençoe. Cíntia Silva de Jesus. Félix Pereira da Silva. Parabéns, Félix. Deus abençoe. Esse foi o nosso pedreiro que fez todo esse trabalho aqui no fundo da igreja, trabalhando conosco, nos conheceu, né? Francisco Nunes dos Santos Neto. Parabéns, Francisco. José Antas Cordeiro. Parabéns, José. Deus abençoe, querido. Larissa Oliveira Rodrigues. Parabéns, Larissa. Deus abençoe.
Laura Abreu Lima. Lívia Rosa de Andrade. Deus abençoe. Marieta Bernardino da Silva Miranda. Paloma Rocha Isidório. Parabéns, Paloma. Paulo Silva Sebastião. Richard Gabriel Cardoso. O terceiro é grande. Valmir Coseto Andrade. Valmir Andrade. Você vai ficar de pé. Nós vamos estar orando por essas vidas. Sabe por quê? Porque é uma tendência, né, de alguns deles, né? Nós já temos essas experiências de fazer batismo, bastante gente, e alguns deles acabar no decorrer da jornada, às vezes ficando para trás, desanimando na caminhada. Por isso nós vamos estar orando para que isso não aconteça com esse grupo. Amém? Para que isso não aconteça, nós temos que atentar para uma coisa. Depois que eles são batizados, a maioria deles aqui são novos na fé. Quando uma criança ela é gerada e ela nasce, o que os pais fazem? Fica por um período de tempo cuidando, dando mamadeira, trocando fraldas, fazendo tantas coisas, porque eles não sabem fazer, né? Então agora, essas vidas que estão sendo batizadas, cada um nas suas igrejas, respectivas congregações, vocês da congregação que eles são, vão estar se responsabilizando em cuidar deles. Você que evangelizou, não acabou o seu ministério. Hoje tenho a luz, vivia perdido.